Grande momento São Paulo, mais um vídeo aqui no seu canal DNA SPFC. No vídeo de hoje a gente vai trazer a galera do Troca de Passe e também a galera do Sport Center, falando sobre essa partida de hoje entre São Paulo e Atlético Paranaense, válida pela oitava de final da Copa do Brasil. O que a gente pede para vocês é o de sempre, galera. Se inscreva se não é inscrito, deixa aquele joinha aí para fortalecer o canal e a gente vai pro vídeo e já volta. Que fecha o G4. Pois é, 6 jogos sem vitória, né? São números raros para um time do tamanho do Atlético Paranaense. É difícil. Que se tornou o Atlético nos últimos momento anos. difícil, sempre você estando na segunda divisão, né? Para os times que a gente viu que caiu. E viver esse momento não é fácil. Você vai pegar um São Paulo na sua melhor versão, um momento que está voando, né? Então tudo isso realmente você fala, poxa vida, é um jogo se você consegue produzir bem e vencer, ou produzir bem, fazer um jogo e você ficar perto de repente de vencer e passar de fase, você de repente consegue retomar algum tipo de confiança e reencontrar algum caminho que o futebol te permite. Mas jogar contra o São Paulo hoje não tá fácil, não. Agora é aquele negócio, né? Jogar em Curitiba também nunca foi fácil. Não. Jogar lá na Liga Arena, né? Na Arena da Baixada, é muito complicado. É que o jogo por mais que a missão seja dura. E veja só, o jogo da ida terminou muito melhor para o Atlético Paranaense do que para o São Paulo. É isso. Porque o São Paulo fez 2-0, parecia que o terceiro, o quarto gol iam sair naturalmente. O jogo estava encaminhado para ele ampliar. Não aconteceu e no fim o Atlético ainda achou um gol. A dúvida para mim era se o jogo terminava 2-0 ou mais. Exato. Não a expectativa do gol. Perfeito. Então, se acontecer uma vitória do Atlético Paranaense, que não é nenhum absurdo, jogando em casa diante da sua torcida, o jogo vai para pênalti, por exemplo. Só gera mais dúvida pelo momento do Atlético com a dificuldade de resultados. Mas o jogo... desempenho, que não tem mostrado... tem um ambiente ruim para ele. Deixado os jogos hoje em dia esperançoso. Desses jogos sem vitória, eles incluem empate com Paysandu, Ferroviária, América Mineiro. Todos estão ameaçados na Série B, flertando ali com zona de queda. Então, são times que não estão em boas campanhas e o Atlético não conseguiu vencer esses jogos. Então a pressão é grande. É evidente que eu acho que a coisa da Copa do Brasil, de jogar uma vaga, da possibilidade de ir adiante, talvez para início de jogo o ambiente seja mais favorável ali ao time, vai ser de apoio, enfim. Agora, o Atlético tem lidado com muitas pressões. Muitos. Vamos dar uma olhada no provável time do Atlético, então, para esse jogo. O Odério Hellmann está suspenso, né? Foi expulso no jogo do Morumbis. Então o Fábio Moreno vai estar na beira do campo. Santos no gol, 3 zagueiros, Beleze, Abraão e Léo. O meio campo com o Dudu, Kogitski, Felipinho ou Riquelme e Patrick. Benavides do lado direito, Fernando ou Esquivel na esquerda. E os 2 atacantes, Allan Kardec e Zapelli ou Juliano. O Atlético Paranaense é um time bastante experiente, né? Para jogar contra o São Paulo. Agora a formação do São Paulo, provável São Paulo, que vem embaladíssimo sob o comando de Hernan Crespo para enfrentar o Atlético. Rafael no gol, 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cédric Soares na direita, o Enzo Dias na esquerda, meio campo com Bobadilha, Marcos Antônio ou Pablo Maia e Alisson ou Rodriguinho. No ataque, Luciano ou Ferreirinha e André Silva, né? São várias as dúvidas aí do Crespo. Aí eu não sei se são dúvidas técnicas ou dúvidas físicas, pensando também no fim de semana. Pode ser Luciano e Ferreirinha também, né? Pode ser. Pode ser também. Com os 2 por trás do André Silva. O Rodriguinho teve um problema no fim de semana, né? Não pôde jogar, né? E já está recuperado. O Marcos Antônio e Alisson só não joga se for algo que a gente não conhece a princípio, né? Porque num jogo assim decisivo não vai perder. Mas eu acho que o Alisson perdeu espaço. Nesse momento, né? a dupla é Bobadilha e Marcos Antônio, eu acho. Porque foi dada a oportunidade pro Bobadilha. Mas não é para falar, e não pode falar que o Alisson não estava bem, porque depois ele foi realocando o Alisson para manter realmente o Bobadilha que chegou no São Paulo, vamos dizer, né? É isso. Então esse é o São Paulo vivendo o seu grande momento na temporada. E pode ter essa volta do Lucas, né? Pode ficar à disposição. Não, tá fora do jogo. Não tá. Só tá fora do jogo, ele está treinando com o grupo, ele está liberado pelo departamento médico, já está treinando com o grupo, está fazendo a parte de transição, né? Recondicionamento físico, para tentar estar à disposição aí nos próximos jogos. Mas contra o Atlético, ele ainda não está à disposição. O que vai rolar na Arena da Baixada em Curitiba, o Furacão muito preocupado com sua campanha na Série B.
sonhando com a volta para a Série A e trabalhando para isso, mas querendo, claro, a classificação na Copa do Brasil contra o embalado São Paulo. É assunto para o meu xará Eduardo Afonso. Olá, amigos do Sport Center. Atlético Paranaense e São Paulo jogam nesta quarta-feira, 19h30, na Arena da Baixada, valendo uma vaga para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Para o time da casa, o Furacão, a vitória é necessária. Por um gol de diferença, decisão vai para os pênaltis. Por 2 ou mais gols, a vaga fica com o Furacão. São Paulo, depois de vencer a primeira partida na semana passada em casa por 2-1, joga por qualquer vitória ou por qualquer empate para atingir a sua primeira meta econômica do ano, que é chegar às quartas de final desta competição eliminatória, que o São Paulo conquistou de forma inédita em 2023. A situação das duas equipes nos campeonatos brasileiros que disputam é bem diferente. O São Paulo, depois do Mundial de Clubes, tinha como objetivo se afastar da zona de rebaixamento. Apesar da derrota de Crespo inicial para o Flamengo, são 6 partidas sem derrota, 5 vitórias seguidas, 4 delas pelo Brasileirão. Resultado, São Paulo deu um salto na tabela, é o 8º colocado e está a 3 pontos do Bahia, que abre o G4. Por isso, Crespo se vê em condições agora de priorizar também a Copa do Brasil e buscar esta vaga. Se no Morumbi, na semana passada, ele poupou alguns jogadores, para o jogo desta quarta-feira em Curitiba, ele vai com o que tem de melhor à disposição. Ainda sem Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, o Wendel, Lucas Moura e Oscar. Existe uma possibilidade de novamente o Atlético jogar, apesar de estar em casa, com apoio da sua torcida, com um time misto. O técnico Odair Helma está suspenso, fica fora da partida. O seu auxiliar Fábio Moreno é que vai comandar a equipe. O Atlético Paranaense sabe da importância de chegar às quartas, do dinheiro que envolve a classificação, mas sabe que para o seu torcedor, o mais importante, o fundamental na temporada é retornar à elite do futebol brasileiro. Obrigado, Edu. Então, o São Paulo num momento de confiança total. A gente falava agora há pouco de Atlético Mineiro e Flamengo, como as coisas mudam no futebol. Se tem um time que está com a confiança toda agora é o São Paulo, né? Depois dessa sequência espetacular de 5 vitórias seguidas. Ganhou o primeiro jogo, mesmo poupando os jogadores titulares. E o Atlético pode ser que poupe jogadores. Quer dizer, olhando assim, parece que temos um favorito claro nesse confronto, Elton? Eu acho que já tínhamos antes dele começar, e se provou no jogo de ida, apesar da vantagem ser mínima do São Paulo, e segue como favorito a se classificar para as quartas de final. O Edu Afonso trouxe muito bem, né? O Atlético ele busca hoje se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. É o principal objetivo, né, do Atlético na temporada, retornar à Série A, e faz um campeonato muito ruim na Série B, muito ruim. Jogando em casa, então, é um time que não consegue se impor, né, encontra um São Paulo, um time de Série A, que vive um bom momento, né? A gente trouxe na segunda-feira essa questão da evolução do São Paulo com o Crespo, né, Edu? Eu acho até, eu nem falei isso ontem, eu acho que o São Paulo ele tirou a farda de guerra e agora coloca uma roupa de baile, né? Porque era um time que estava sempre preparado para a guerra, e ainda é um time dessa forma, mas agora consegue relaxar um pouco mais, né? Consegue ser um time talvez um pouco mais solto, né, dentro de campo. Isso pode criar dificuldades para o time do Odair Helma, que mesmo que não poupe jogadores, né, vai manter a estrutura de um 3-4-3 bem parecido com o que joga o São Paulo hoje. Mecanismos similares, né? Tendo 2 caras com muita liberdade pelos lados do campo, tendo o Zapelli e o Mendonça como jogadores de armação e velocidade, o Viveiros como uma referência, e o São Paulo como a gente está acostumado a ver, né? Os 3 zagueiros, provavelmente Cedric e o Enzo Dias com liberdade, o Marcos Antônio se jogar junto com o Bobadilla, dos caras que também pode fazer esse meio campo funcional, o próprio Alisson jogando um pouco mais recuado, sem o Oscar ainda, né? O Alisson até jogando um pouco mais à frente, o Luciano e o André Silva, essa dupla de ataque que tem se dado muito bem, né, na ausência do Lucas e do Caleri. Então o São Paulo muito pronto, né, para chegar às quartas de final contra um Atlético que, se conseguir essa classificação, pode até mudar a chave da temporada, né? Eu acho que tem que jogar para tentar a classificação, e imagino que o Atlético vai tentar fazer isso na sua casa. Mas tem um claro favorito, Edu, e esse favorito é o São Paulo. O Atlético Paranaense recebeu o Paysandu, que é o 19º da Série B, né?
ficou só no empate em 1-1. Vamos ver o que vai dar nessa partida que já foi final de Libertadores. Muito bem, galera. Esse foi o vídeo que a gente deixou aí com vocês, a galera do Troca de Passe e também do Sport Center, falando dessa partida de hoje lá em Paraná, entre Atlético Paranaense e São Paulo, né? Aí, a provável escalação, também trouxeram todos os detalhes dessa partida que vai ser muito importante para o nosso tricolor. A provável escalação aí que a galera falou foi Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e também Ferrarese. Enzo Dia na lateral esquerda e na lateral direita Cédric Soares. Meio de campo a gente vem com Marco Antônio, Alisson e Bombadilha. E no ataque, muito provavelmente, eu acredito que vai ser Luciano e Ferreirinha. Mas também pode ser Luciano e André Silva. Essa é a provável escalação para o jogo de hoje entre Atlético Paranaense e São Paulo, porque essa partida vai ser lá no Paraná, galera. Eu acredito na vitória, São Paulo vai ganhar outra vez com o mesmo placar que fez aqui no Morumbi, 2-1 para o São Paulo. Os gols a gente fica a critério aí, se Luciano, se André Dia, não importa. O importante é ter gol do nosso tricolor. Assim que esse foi o vídeo que a gente deixou para vocês, galera. Aqui sempre já a gente traz informação do nosso tricolor todos os dias. Assim que o que a gente pede para vocês, o de sempre, galera, deixa aquele like, se inscreva, caiu aqui de paraquedas, se inscreva aí no canal, porque aqui a gente traz notícias diárias do nosso tricolor. E aqui sempre vai ser Vamos São Paulo. Tchau, galera, e um bom jogo para nós.